Fala galerinha, beleza? Tá acompanhando até aqui? Tudo tranquilo? Começamos então o modelo de oferta e demanda na aula passada. Comentamos um pouquinho o que é a curva de demanda. Agora a gente vai seguir esse comentário da curva de demanda e seguir o raciocínio normal do modelo de oferta e demanda, que ele vai demorar ainda alguns blocos para eu passar tudo para você, tá bom? Volta para cá. Então, gente, a gente viu que oferta e demanda apresentam uma relação inversa ou inversamente proporcional entre preço e quantidade demandada. E é exatamente, gente, esta relação inversa que faz com que a curva seja decrescente. Por quê? Observe, se eu estou num ponto A um preço de 10 lá do hot dog, e eu demando, por exemplo, 2 unidades de hot dog a um preço de 10. Ótimo. Se eu tiver um preço mais baixo, se o hot dog tiver, por exemplo, R$5, tá? O hot dog estando a R$5, eu vou chegar em um outro ponto. Eu vou selecionar um outro ponto dessa curva, um ponto B, por exemplo. E aí, esse ponto B, ele vai representar uma quantidade maior. Por exemplo, eu vou comprar 6 unidades de hot dog, tá? Então, ó, quando você observa uma queda de preço, observe, o camarada passa a quantidade demandada dele de 2 unidades de hot dog para 6 unidades. Então, daqui você já observa que uma das grandezas, o preço, está caindo, está diminuindo, ele está deslocando para baixo, enquanto a quantidade está deslocando para cima. A quantidade aumenta. Esta relação inversa, ela faz com que naturalmente a curva seja decrescente. Uma curva decrescente, ela representa relações inversas ou inversamente proporcionais, tá bom? Então vamos só anotar isso aqui para ficar mais fácil. Na curva de demanda, se você aumenta o preço, eu vou diminuir a quantidade demandada. Por que eu estou falando sempre de quantidade demandada? É a quantidade que as pessoas querem comprar. Porque, afinal de contas, a curva de demanda representa a vontade de comprar algo. Não é verdade? Então, ó, aumentei o preço, eu vou reduzir a quantidade demandada. Quando está caro, eu quero comprar menos. Ou, se eu reduzir o preço está mais barato, está mais tranquilo, está mais acessível, eu quero comprar mais, eu aumento a minha quantidade demandada. Perceba que eu tenho um sinal positivo no preço correspondendo a um negativo da quantidade, ou um negativo do preço correspondendo a um positivo da quantidade. Isso é exatamente a ideia de relação inversa ou inversamente proporcional. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Então vamos falar agora da curva de oferta. Vamos ver a curva de oferta e vamos ver a diferença que tem de oferta para demanda. Curva de oferta ou simplesmente oferta, tá? Posso falar as duas coisas, curva de oferta ou simplesmente oferta, representa analogamente também uma vontade. Também vontade, tá? Vontade, 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 repete 300 vezes. Vontade de... No caso da oferta, vontade de vender algo. Se eu oferto alguma coisa, chega assim, ó, chego lá pro cara, você tá andando na rodoviária, né? Tá andando lá na rodoviária, chega um cara assim, ei, dá um celular aí, ó. Quer um celular aqui? Roubado, né? Pois é, o cara está te ofertando, ele está com vontade de te vender, ok? Ofertar, oferecer. Ei, você quer comprar um doce? Pronto. Acontece muito na rua, né? Quer comprar um amendoim? Passa um rapaz vendendo. Quando você oferece alguma coisa, você está querendo vender. Essa é a sua vontade de vender, tá? Oferta representa a vontade de vender alguma coisa. Eu ensino primeiro a curva de demanda porque todo mundo é consumidor. Todo mundo sabe como que é o seu comportamento como consumidor. Se o preço está alto, você compra menos. Se o preço está baixo, você compra mais. Agora vamos raciocinar comigo na curva, como que funciona a curva de oferta. Vem para cá, olha só. A curva de oferta, analogamente à curva de demanda, vamos desenhar também um plano cartesiano aqui. Olha só. Desenhar aqui um planinho cartesiano, show de bola. E representar a nossa curva de oferta.
A curva de oferta agora, gente, ela vai ter este formato aqui. Ela vai ser uma curva crescente. Isso aqui é a curva de oferta. Tá? Essa curva, vamos anotar as coisas importantes sobre ela. Ela é, primeiro, crescente. Mesma coisa da curva de demanda. Ela não necessariamente é reta. Ok? Não necessariamente é uma reta. Pode ter formatos diferentes, desde que ela seja crescente. E ela representa agora uma relação, não mais uma relação inversa, porém ela representa uma relação direta. Direta ou diretamente proporcional. Ou diretamente proporcional. Tá? Diretamente proporcional entre preço e quantidade, dessa vez, ó, entre preço e quantidade ofertada. Porque eu estou trabalhando agora com a curva de oferta. O preço está aqui e a quantidade está aqui. Lembre-se, sempre o preço no eixo vertical e a quantidade no eixo horizontal. Vamos pegar pontos assim como a gente fez com a curva de demanda. Vou pegar esse ponto C e aqui esse ponto D. Tá? Ponto C, ponto D. Só um detalhe. Quando eu abaixo o preço aqui, ó, na curva de demanda, é como se eu saísse do ponto A e viesse para o ponto B. Você está observando um deslocamento sobre a curva aqui, ó. Estou saindo de um ponto e indo para o outro. É a mesma coisa que eu vou te mostrar na curva de oferta. Ponto C, por exemplo, significa que tem uma mercadoria, suponha que você está vendendo amendoim. Você está vendendo amendoim, o amendoim custa R$2. Se o amendoim custar R$2, suponha, você pode fazer várias coisas do seu tempo, você pode usar o seu tempo para vender um monte de coisa, não é verdade? Então você pode vender amendoim, você pode vender paçoca, pode vender pipoca, pode vender, sei lá, pode vender seu corpinho, você pode vender doce, um monte de coisa, tá? Agora, o que acontece? Se a pipoca, se o amendoim está custando R$2, você pode pensar assim, poxa, Fábio, eu acho que para mim compensa eu vender amendoim. E só que a R$2, o que acontece? Eu tenho um objetivo aí, eu quero vender 100 amendoins, 100 unidades de amendoim. Tá bom, beleza? Então 100 unidades. Vamos supor que eu oferto 100 unidades de amendoim com ele custando R$2 e aí uso o meu restante do tempo para ofertar outras coisas. Eu quero ofertar um churros, uma tapioca, sei lá o quê. Volta aí. Então, a R$2 eu oferto 100 unidades de amendoim. Suponha que, em um determinado momento, eu observei que no mercado o preço do amendoim não está mais R$2. O preço agora está R$4 do amendoim. Tá? O saquinho do amendoim que eu estava vendendo a 2, agora o preço está a 4. Se o amendoim custar 4, gente, eu não sou bobo nem nada. Pense, é a minha vontade de vender, eu sou comerciante. Se o preço do amendoim aumentou, eu quero vender mais ou menos? Fala comigo. É claro que você quer vender mais, você quer aumentar o seu lucro. O produtor, ele pensa em maximizar o lucro. Se em determinado momento o produto dele está mais caro, as pessoas estão pagando mais caro pelo produto, se o pessoal está pagando mais, você quer vender mais. É a sua vontade de vender. Não significa necessariamente que você vai conseguir vender. Eu não estou trabalhando com a venda real, eu estou trabalhando com vontades. Quando o produto está baratinho demais, você quer vender ele? Claro que não, gente. Você quer vender produto caro. É produto caro que é bom para você ganhar dinheiro. É ou não é? Tem um monte de gente que quer vender carro, por exemplo. Você quer vender carro, beleza, porque carro é um produto caro. Eu quero vender roupa. Roupa é um produto, né? Dependendo do contexto, é um produto muito caro. Eu quero vender imóvel, né? Corretor de imóveis. O cara que vende imóvel. Pô, imóvel você ganha uma grana, beleza. Você vende um imóvel, ganha um dinheirão bom, né? Dependendo do caso. Agora, você quer vender balinha? Claro que não, claro que você não quer, porque balinha dá pouco dinheiro. Obviamente, quando você vende balinha é porque você está na situação mais difícil do que quando você está querendo vender um imóvel. Claro, é essa a lógica.
Tudo bem, pessoal? Então, quando o preço está mais alto, está mais caro, tem alguma coisa mais cara, tem um monte de gente que quer vender, tá? Você quer vender mais. E quando o preço está pouquinho, você quer vender menos. É essa a ideia, tá bom? As pessoas em geral no mercado, elas se concentram para passarem a vender produtos mais caros. Os produtos que estão mais na moda, esses produtos estão... Gente, tudo que está na moda, que surge de uma vez, certo? Eu sou dono de uma lojinha, tá? Eu sou dono de uma lojinha aqui em Brasília, uma lojinha de produtos naturais. Então surge um produto natural novo, surge, sei lá, xilitol, é um adoçante novo que está na moda, né? Surgiu o xilitol um tempo atrás. O xilitol era um adoçante que estava todo mundo querendo. Então se tinha um monte de gente querendo comprar, gente, pensa, o xilitol, né? Um monte de gente querendo comprar, ele sobe de preço, tá caro. Se tá caro, um monte de gente vai querer vender. Aí começou a aparecer xilitol para todo lado. E não somente em loja de produto natural, como mercado, como, sei lá, mercearia, tudo mais, tava todo mundo vendendo. Por quê? Produto caro, todo mundo quer vender. A vontade de vender é maior. Agora, um produto tá baratinho, caiu de preço demais, ele começa a sumir das prateleiras. Porque as pessoas não querem perder tempo comprando coisa que tá barato demais, que você não vai lucrar nada. É essa a ideia. Ok? Tranquilo? Então volta para cá. Quando o preço está mais alto, subiu o preço, eu quero vender mais. Tá? Eu quero vender mais. Amendoim está custando R$4. Não, agora eu quero vender 400. Eu boto à venda 400 amendoins. Por quê? Eu quero ficar rico, eu quero vender mais. R$4 eu oferto mais, ok? É essa a ideia. Então, agora é diferente. Olha o movimento. Aumentei o preço está mais alto. Eu quero vender mais. Claro que eu quero vender mais. Abaixou o preço, eu quero vender menos. Gente, olha o movimento. Ó, as duas coisas andam juntas para cima ou andam juntas para baixo. Isso é um relacionamento, uma relação direta. Junta, direta ou diretamente proporcional. Volta. Então, relação direta ou diretamente proporcional entre preço e quantidade ofertada. Então, o que acaba acontecendo aqui? Se você aumenta o preço, a galera quer ofertar mais. Aumenta-se a quantidade ofertada, tá? E uma redução de preço, ocorre uma redução de quantidade ofertada. Ok? É isso básico que você tem que guardar por enquanto, tá bom? Vamos fazer mais uma observação e seguir a matéria. Observação importante. Observação importante. Muito cuidado com isso. Gente, oferta é totalmente diferente de quantidade ofertada. Enquanto demanda é totalmente diferente de quantidade demandada. Muito cuidado com isso, ok? Muito cuidado com isso. Essa é a primeira observação, tá? Observação, vamos botar assim, ó. Observação 1. Muito cuidado com isso. Oferta é diferente de quantidade ofertada e demanda é diferente de quantidade demandada. Cuidado porque às vezes você utiliza o nome de uma forma errônea, de uma forma errada, tá legal? Oferta e demanda, gente, como eu já te falei, são sinônimos das próprias curvas. Oferta e demanda são as curvas inteiras. Eu me refiro a toda a curva. Toda a curva. Então, por exemplo, se você tiver... Vamos pegar aqui. Se você tiver... Ó, olha um erro comum que o concorrente comete por aí, tá? O concorrente, você não. Você não, tá? Não me faz pegar nojo. Vem cá. Olha aqui. Há um preço. Que curva é essa? Primeira coisa, que curva é essa aqui, gente? Como ela é decrescente, ela é uma curva de demanda. Ok? Já guarda assim, ó. Já guarda no coração. A demanda desce. Demanda desce. Demanda desce, demanda desce, demanda desce. Então, a curva decrescente, desceu, demanda, desce. Demanda. Ok? Volta. Então, a demanda desce. A demanda é decrescente. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Há um preço de 10. Eu vou comprar 30 unidades.
tá? Aí tem gente que fala assim, Fábio, a um preço de 10, a minha demanda é por 30 unidades. Tá errado este termo. Gente, 30 unidades não é a sua demanda, é a sua quantidade demandada. Cuidado com isso. Vem aqui pro quadro aqui, ó. Vem aqui, ó. Gente, se liga no negócio. Se liga numa coisa importantíssima. Você tá aqui, ó. Você falou o termo demanda. Demanda é a porra da curva inteira. A curva está aqui, ó. Demanda é isso, é a curva toda. Agora, se eu pegar este ponto, este pontinho aqui, este ponto A, aqui, ó, A, pronto, este ponto A aqui. Se este ponto A for selecionado, se eu pegar um ponto específico, eu vou ter um preço de 10 e uma quantidade demandada de 30. Muito cuidado com isso, tá bom? A demanda é a curva toda. Eu não estou pressupondo valor nenhum. É simplesmente a curva. Curva de demanda ou demanda. Pronto, se eu falar esse termo demanda, é toda a curva. Agora, toda vez que eu falar um valor, 30, 50, 100, 200, 300, quantidade demandada ou quantidade ofertada, dependendo se você pegar a curva de demanda ou a curva de oferta. Volta. Então, ó, oferta e demanda são as curvas, é toda a curva. Agora, quantidade ofertada e quantidade demandada, eu estou utilizando valores. É 10, é 20, é 30, é 50, enfim, isso aqui não é toda a curva, são pontos dados. Se eu tiver um ponto, em determinado ponto eu tenho uma quantidade ofertada, uma quantidade demandada. Não é uma oferta, uma demanda, não. Se você escreve uma discursiva, por exemplo, você pega uma discursiva e escreve uma oferta de 30 unidades, tá errado. Você já vai perder ponto. É uma imprecisão. É quantidade ofertada de 30 unidades. Se você escreve demanda de 80 unidades. Não é demanda de 80 unidades. É quantidade demandada de 80 unidades. Muito cuidado com isso. Guarda no seu coração, leva pra vida. Tá legal? Vem pra cá. Beleza. Primeira observação relevante é essa, tá? É essa aqui, que a quantidade ofertada é diferente de oferta, quantidade demandada é diferente de demanda, tá bom? Primeira coisa importante, OBS 2. OBS 2 é o seguinte, gente, mais pra frente eu vou falar do que é o conceito de elasticidade. E a gente vai estudar essa porcaria aqui até dizer chega. Tá? Nós vamos estudar isso aqui demais. Agora, eu quero, por enquanto, que você tenha uma ligeira noção do que significa elasticidade, tá? É só uma noção. Não se preocupe que mais pra frente a gente vai falar disso aqui bem detalhado, tá? Em outros blocos a gente vai falar disso aqui detalhado. Agora, a elasticidade, o que ela significa? Ela significa a sensibilidade do agente. Fábio, como assim sensibilidade? Vamos observar aqui. Se eu tiver uma curva, assim, por exemplo, ó. Pegar uma curva mais ou menos desse jeito aqui. Vou botar com você aqui agora. Uma curva desse jeito, ó. Assim. Gente, isso aqui é uma demanda, certo? Por quê? Porque a demanda desce, a demanda desce, a demanda desce, a demanda desce. Ok. É uma demanda também. O único detalhe dela é que ela está um pouco mais vertical. É ou não é? Ela está um pouco mais vertical. Você pode observar na sua vida daqui para frente curvas que estão um pouco mais verticais. Ou curvas que podem estar também. Tá? Vamos desenhar o mesmo desenho aqui embaixo. Só que com uma diferença. Tá? A curva ali estava mais vertical. Eu posso ter também curvas mais horizontais. Tá? Uma curva ela pode estar mais horizontal. Assim, ó. Isso também é uma demanda. Porque também desce. Demanda desce, a demanda desce, a demanda desce. Então, essa curva aqui ela está mais horizontal. Beleza? Show de bola. E há uma diferença. Quando você observou no slide passado, ó, eu botei curvas bem assim, descendo, subindo, mas nenhuma muito vertical, nenhuma muito horizontal, tal. Essas são as situações comuns, normais,
corriqueiras da vida. Agora eu tenho curvas que podem estar mais verticais ou curvas que podem estar mais horizontais. E aí, olha só. Vamos pegar pontos. Ponto A, ponto B. Olha só, gente. Ponto A para o ponto B, vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho um preço A, um preço B. Se eu, por exemplo, abaixei o preço, está mais barato, está de promoção, né? Mais acessível, eu vou querer comprar mais. Certo? Então, ó, ocorre aqui uma redução do preço e um aumento da quantidade demandada só um pouquinho. Tá vendo? Quando a curva é vertical, observe, ocorre uma grande variação do preço. A variação no eixo Y é o eixo, né, vertical, o eixo das ordenadas, isso aí você vê lá na matemática. Ocorre uma pequenininha variação do preço, tá? Ou uma grande variação do preço, o preço muda muito, e a quantidade muda muito pouco, tá? Muda muito pouco. Se abaixa muito o preço, eu compro só um pouquinho a mais. Mas e se subir o preço? Se subir o preço, tá muito mais caro, eu vou deixar de consumir só um pouquinho também. A minha quantidade muda muito pouco com relação ao preço. Então, gente, o preço varia demais e eu não mudo muito o meu comportamento. Se eu não mudo muito, eu sou insensível ao preço. Tá? Eu sou insensível. O que é ser elástico? Elástico, gente. Ó, pensa no elástico lá, elástico que você tem da sua roupa, sei lá. Elástico é uma coisa que é flexível, é ou não é? Um consumidor elástico é um consumidor flexível, tá bom? Ele é bastante flexível, muda de comportamento com facilidade. Agora, nesse caso aqui, que é uma curva vertical, eu não estou mudando com facilidade. Olha pro quadro aqui de novo, vem cá. Eu baixei muito o preço, olha só a variação do preço gigante, ó. O preço mudou muito, tá muito mais baixo. E olha o tantinho que eu tô comprando a mais. Só um pouquinho. Vamos pegar o contrário? Vamos pegar o contrário agora. Ó. Em vez de baixar o preço, vamos supor que eu estava, tá? Eu estava no preço B, tá? Vamos subir o preço agora. Tá mais caro, tá? Muito mais caro, ó. Muito mais caro. A variação do preço é gigante. Olha aqui, ó. Essa é a variação do preço, delta P, né? Uma grande, vamos botar assim, ó. Rapidinho, caiu a caneta aqui. Caiu a caneta. Pronto. Essa aqui é uma grande variação do preço. Olha só o pouquinho que vai mudar na minha quantidade. Isso significa o seguinte, na prática é um produto, por exemplo, que for muito mais caro. Muito mais caro. Subiu muito o preço, ó. Eu saí de B, fui para A. Saí de B, fui para A. Produto muito mais caro. Subiu muito o preço. Porém, a quantidade mudou só um pouquinho. Tá vendo? Quantidade só um pouco menor. Isso significa que o meu comportamento aqui é um comportamento rígido. Eu não mudo muito o meu comportamento. Eu vou comprar mais ou menos o mesmo tanto, sempre. Pode aumentar muito o preço, pode diminuir muito o preço. Eu vou comprar mais ou menos o mesmo tanto. Não vai mudar muito a quantidade que eu consumo. Tá? E se esse comportamento é um comportamento rígido, o nome mais correto para ele é o quê? Inelástico. Tá? Eu sou bastante inelástico. O que significa? Eu tenho uma grande variação de preço para uma pequena variação de quantidade, tá? Vamos anotar assim, ó. Uma grande variação do preço para uma pequena variação, tá? Da quantidade. É isso. E aí, vamos observar a figura horizontal agora. A figura mais horizontal, vamos também igualmente pegar dois pontos. Ponto C, ponto D. Ponto C, ponto D. Eu vou ter um preço D, um preço C, e uma quantidade C, quantidade D. Tá bom? Quantidade C, quantidade D. Ótimo. Gente, suponha que você, olha só, subiu o preço. Subiu o preço de PD para PC. Ó, a pequena variação do preço. O preço mudou só um pouquinho. Mudou só um tequinho de nada. Mudou um pouquinho o preço. O preço está só um pouquinho mais caro. Subi só um pouquinho no preço. Eu vou sair do ponto D e vou para esse ponto
C. Olha só o que vai acontecer. A quantidade vai diminuir muito. Olha a variação da quantidade aqui, enorme. Diminui muito a quantidade. Como que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? De novo, o comportamento agora não é mais um comportamento flexível. Não é mais um comportamento rígido. Uma pequena variação do preço, você já fala assim, ei, tá mais caro, vou comprar mais essa porra não. Quero mais não. Ah, larga essa merda de mão. Certo? Não quero mais comprar. Uma pequena variação do preço, o preço mudou só um pouquinho, eu vou comprar, por exemplo, um pouquinho mais caro, eu vou largar de mão o bem. Larguei, não quero mais. Não quero, eu não tolero aumento de preço. Larguei o bem de mão, tá bom? Essa é a ideia. Agora, se baixar um pouquinho o preço, baixou só um pouquinho, tá um pouquinho mais barato. Opa, tá barato? Uou, vamos comprar um monte. Ou seja, o consumidor elástico, ele é muito flexível. O comportamento dele é muito brusco. Ele não precisa do bem. Então, o que acontece? Subiu um pouquinho de preço? Tchau. Agora baixou também? Vou comprar um monte. Vou estocar esse negócio. Ok? É isso que acontece. Então, esse é o consumidor flexível, o consumidor elástico. Volta. Então, assim, ó, só para ficar claro aqui. Aqui, eu sou rígido, inelástico. Eu não mudo. O consumidor não muda com facilidade. Tá? Agora, no caso horizontal, o que vai acontecer? O cara é bastante flexível. Muda muito a quantidade que ele consome, baseado em pequenas variações do preço. Eu sou flexível, eu sou elástico. Ok? Sou flexível, sou elástico. E isso representa uma grande... Vamos botar assim, ó. Uma grande variação da quantidade frente a uma pequena variação do preço. Vou botar simetricamente aqui, ó. Uma grande variação da quantidade frente a uma pequena variação do preço. Bacana? Anote isso aí no seu caderno, tá legal? E aí, nesse caso, quando eu sou elástico, o camarada muda. Em vez de não muda, agora ele muda com facilidade. Tá bom? Muda com facilidade. E aí fica uma dica linda, tá? Uma dica linda. Eu vou usar esse espaço aqui para outra coisa. Vamos botar uma dica, ó, um macetinho maravilhoso. Olha só o macete, gente. Eu posso ter dois tipos de gráfico, né? Que a gente já viu. Um gráfico mais vertical ou um gráfico mais horizontal. Não é isso? Um gráfico mais vertical, ele é inelástico. Observe, ó. Um izinho aqui, ó. Inelástico. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Inelástico. E aqui, ó, o gráfico horizontal, ele é aquele gráfico elástico. Nunca mais você erra esta porcaria na sua vida, tá bom? Volta pra cá. Então, guarda. Toda vez que você observar, você pode observar uma curva de oferta crescendo, uma curva de demanda decrescendo, sem problema algum. Mas se essa curva pode ser tanto a de oferta quanto a de demanda, tá? Se a curva estiver mais vertical, um pouco próximo de uma situação mais vertical, ela é uma situação mais inelástica, que é pequenas variações da quantidade, eu mudo muito pouco o meu comportamento frente a grandes variações de preço. Agora, uma curva mais horizontal, eu tenho um comportamento mais elástico, que são, né, nesse caso, grandes variações de quantidade frente a pequenas variações de preço, tá? Isso é uma noção do que vem a ser a elasticidade. Mais pra frente nós vamos comentar isso com mais detalhes. Beleza? Por enquanto eu paro por aqui, eu ainda tenho uma terceira observação para falar com você e nós vamos seguir a matéria falando do equilíbrio de oferta e de demanda. Fica por aí. Até já. Um abraço.